Devocional diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola. Dia 28 de junho. Renove a fé. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Livro de Juízes, capítulo 2, versículos 20 e 21. Depois de anos peregrinando no deserto e de passar por muitas lutas para chegar à terra prometida, o povo de Israel perdeu o foco e afastou-se do Senhor, que o guiara até ali. Os israelitas passaram a seguir caminhos que não agradavam ao Senhor. Mas por que eles se desviaram do caminho reto apontado por Deus? Por não terem mantido a aliança de seus antepassados com o Senhor. Contar com a fé dos antepassados não foi suficiente para sustentá-los. Esse mesmo princípio se aplica a nós que vivemos sob a luz de uma promessa do Senhor. Para sustentar o nosso relacionamento com Deus, não podemos terceirizar as responsabilidades nem confiar na fé de outras pessoas. Tampouco podemos valer das nossas experiências com Ele no passado, como se fosse um tipo de crédito a ser abatido a longo prazo. O nosso relacionamento com Deus deve ser de intimidade e a rotina deve ser diária. Devemos manter um relacionamento vivo, dinâmico e ativo com o Senhor, mediante uma vida de oração e de leitura bíblica, a fim de conhecê-lo mais e mais. Naturalmente, o meu relacionamento com Deus se refletirá na vida dos meus filhos, mas chegará o tempo em que eles não precisarão olhar para mim a fim de continuarem nutrindo a própria fé. A oração é a via que você pavimenta para conhecer Deus Pai. Deus o criou e deseja fazer parte da sua vida, e para isso você precisa estar intimamente conectado com Ele. Frase do dia: não sou abençoado por ser digno, mas sim pelo amor e a graça do nosso Deus. Leitura bíblica, livro de Jó, capítulo 3. Palavra-chave: conexão. Jó, capítulo 3. Primeiro diálogo: a queixa de Jó. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem. Que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça no calendário. Que seja solitária e triste aquela noite, e que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã. Que ela espere a luz, e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que a minha mãe me desse a luz, e não me poupou de todo este sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades, que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes,
e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vivendo? Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que as riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando, por fim, descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Se você tem gostado do conteúdo deste canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!